Dia 23 de dezembro de 2011 é o dia que mudou a história do Atlético de Madrid. Assim, claramente, tá? A história do time, do clube, a história, aonde o Atlético poderia estar, o clube não tendo tomado essa decisão e aonde ele está tendo tomado essa decisão lá no dia 23 de dezembro de 2011. Há 14 anos, o Atlético de Madrid contratava Diego Pablo Simeone para ser o técnico da equipe. Um Atlético de Madrid que naquele então estava na zona de rebaixamento de La Liga, vinha de ser eliminado na Copa do Rei, estava passando por um processo esquisitíssimo, um time que não conseguia se reerguer, que estava há mais de uma década sem conseguir vencer o rival da cidade, que as últimas vezes que tinha passado pelo estádio Santiago Bernabéu leu, né, uma frase que a torcida do Real Madrid colocava de procura-se rival para o derby da capital espanhola. Tudo isso era o contexto do Atlético de Madrid em 2011, quando a decisão da diretoria do Atlético é ir para a Argentina e contratar Diego Pablo Simeone, que tinha começado já a sua trajetória como treinador e que teve uma história como jogador com o Atlético de Madrid, viveu momentos muito marcantes e por isso conquistou títulos, aquele doblete histórico na década de 90, Liga e Copa para o Atlético de Madrid, por isso apostou num técnico que estava começando a sua trajetória como treinador e que era identificado com o clube para recuperar o Atlético de Madrid. Traz Diego Pablo Simeone naquele 23 de dezembro de 2011, o que o Atlético não sabia que estava mudando a história do clube, porque estamos falando do técnico mais vencedor da história do Atlético de Madrid, o cara que mudou, alterou, recuperou, modificou, atualizou a identidade do clube, a identidade do torcedor, resgatou o que ele tinha conhecido como o Atlético de Madrid e fez o time dar passos para frente. O Atlético de Madrid hoje é um time que tem a cara, a identidade, a personalidade e que está muito fusionado com o seu treinador Diego Pablo Simeone, porque o Atlético precisava se reencontrar há 14 anos atrás e o Cholo Simeone foi o caminho para que o Atlético se reencontrasse. Estamos falando do maior técnico da história do Atlético de Madrid, um cara que comandou o Atlético em mais de 700 jogos, para ser mais exato, nesse dia 23 de dezembro de 2025 são 764 jogos, conquistou 8 títulos, mudou o patamar do clube enquanto instituição e do clube enquanto time, porque o Atlético de Madrid hoje é um time estabelecido entre os 3 primeiros de La Liga. Se a gente voltar para quando o Simeone assumiu a equipe, isso não existia. O Atlético não estava nesse lugar. Era um time que, é verdade, tinha conquistado coisas, mas não conseguia ser estável, não conseguia se manter na briga por coisas e estar neste lugar que concede ao Atlético de Madrid algo que poucos times na Europa têm hoje, que é dizer que nas últimas 13 edições de Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid esteve. Pouquíssimos clubes europeus estiveram nas últimas 13 Champions de forma consecutiva. Real Madrid, Barcelona e, portanto, Atlético de Madrid, como eu disse, Manchester City, Bayern de Munique e PSG. Ninguém esteve nas últimas 13, além desses times. E o Atlético é um deles porque o Simeone entregou isso ao Atlético de Madrid. Sempre digo que vocês podem gostar mais ou menos do trabalho do Simeone, o que não dá para dizer é que ele não é tudo isso para o Atlético, porque ele é tudo isso para o Atlético de Madrid. Como eu digo, há 14 anos, quando ele assume, o Atlético estava em outro lugar, o Simeone coloca o Atlético em outro patamar. Em outro patamar e nível de títulos, porque se tornou o técnico com mais títulos na história do Atlético de Madrid, rompendo a hegemonia Real Madrid e Barcelona, é o único clube nesses um pouco mais de 20 anos que conseguiu ganhar La Liga. Apenas 3 times ganharam La Liga nos últimos 20 anos, Real, Barcelona e Atlético de Madrid do Simeone 2 vezes, nos últimos 14 anos, portanto 2 ligas para o Atlético do Simeone. Um time que hoje está estabelecido na Liga dos Campeões, nas últimas 13 Champions, o Atlético de Madrid esteve e em 2 disputou a final da competição, que é foram os pontos de inflexão do Simeone, principalmente a derrota na final de 2016. Naquele então ele quase deixa o Atlético de Madrid, mas resolve ficar, porque é um grande objetivo do Simeone ainda conseguir conquistar uma Champions com o Atlético. E
no nível, digamos, de estabelecer o time enquanto um time competitivo de uma forma regular, ninguém nunca tinha conseguido o que o Simeone conseguiu com o Atlético. Ele transforma aquele Atlético que ele chega em 2011 em um time que tinha jogadores que a gente depois foi conhecer, ele consegue tirar tudo daqueles caras. No grupo daqueles jogadores estava, por exemplo, o Filipe Luís, que é um cara que o Simeone transforma a carreira do Filipe Luís, e o Filipe mesmo reconhece isso, e não só do Filipe, de toda aquela geração de 2011 e 2012 do Atlético de Madrid e as gerações seguintes. O Atlético tem hoje, no atual elenco do Atlético, o jogador com mais jogos com a camisa do Atlético de Madrid, que é o grande símbolo da era Simeone, que é o Coque, que esteve nas 2 finais de Champions, que esteve nos títulos conquistados. Ele é o jogador com mais jogos na história do Atlético de Madrid. Tem atualmente no elenco, que também é obra do Simeone, o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, que é o Griezmann, com mais de 200 gols. Todos eles na era Simeone, porque o Griezmann é um cara que o Simeone sempre quis. E o Simeone é um cara extremamente importante para a carreira do Griezmann. E tem hoje um dos maiores goleiros da história do Campeonato Espanhol, que é o Jan Oblak, que é o goleiro do Atlético de Madrid. Aí sim, não pegando o inicinho da era Simeone, mas pegando da segunda final de Champions para cá, toda essa trajetória com o Oblak. Então, esportivamente, ele muda a história do Atlético, ganha títulos, encontra jogadores, forma jogadores, coloca jogadores em outro patamar, coloca o clube, portanto, em outro patamar esportivamente e também economicamente, porque o Atlético de Madrid, quando o Simeone chega, vocês terem uma ideia, o orçamento do time estava na casa dos 100 milhões de euros. Hoje o orçamento do Atlético de Madrid é de quase 600 milhões de euros. Sim, tem a inflação, tem os anos passados, mas muito pelos logros esportivos e a estabilidade que o Simeone conseguiu com a parte esportiva dar ao Atlético de Madrid. No econômico, teve uma mudança muito grande nesse ano, que o Atlético vendeu a maior parte das suas ações, lembrando que o Atlético não é um time de sócios, é um time de donos, e os donos, o dono majoritário do Atlético, vendeu a maioria das ações para um fundo americano, o Apollo Sports Capital, e a partir de 2026 o Atlético de Madrid passa a ter no seu acionista majoritário um fundo de investimento americano. O que isso vai mudar no futuro do Atlético? Não sabemos. O que a gente sabe de base é que vai ter mais dinheiro vai chegar. A gente está falando de um time que nas últimas 2 temporadas gastou na casa dos 400 milhões de euros. É um Simeone que está passando, que trouxe o Atlético até onde ele está. O Atlético se transformou em um clube que vale hoje, é avaliado em quase 3 bilhões de euros, 2,5 bilhões de euros, porque há 14 anos atrás trouxe o Diego Simeone, que recuperou muita coisa no Atlético e fez o time crescer dentro e fora de campo. O Atlético hoje tem um estádio maior, com uma capacidade maior, está construindo um CT maior, próximo do estádio, instalações esportivas, e tudo isso com o que foi conquistado dentro de campo pelo Simeone. Durante muito tempo, o Simeone ficou marcado, e é até hoje, como o maior técnico, com o maior salário do futebol. Diversas fontes que avaliam, né, que trazem essas informações, trazem esse dado. O salário do Simeone, de acordo com as últimas informações, está na casa dos 20 milhões de euros, bruto, neto seriam mais ou menos uns 12 milhões de euros. E o Atlético paga tudo isso porque a direção do Atlético tomou a decisão de colocar como o grande pilar, o maior salário do clube é o do treinador e não dos jogadores. Foi uma decisão que em diversos momentos, quando a gente fala sobre briga de títulos, elas aparecem, essa discussão em relação ao salário aparece, mas é uma decisão do clube, um clube que é privado, que tem donos e que toma decisão, e que vamos ver com esse capital que tá chegando se isso vai seguir dessa forma. Fato é que o Atlético nunca tinha ganhado o dinheiro que ganha depois dos que esportivamente o Simeone entrega ao Atlético de Madrid. A exigência que a gente tem, enquanto pessoas que acompanhamos futebol, é de que o Atlético, com o investimento que faz, com os jogadores que tem, com o tempo do Simeone, que esteja brigando por títulos. Até a temporada passada, a linha do treinador é de não se colocar nesse lugar, de se colocar que o nosso objetivo é estar sempre na Liga dos Campeões, algo que é estabelecido. O Atlético é um constante Liga dos Campeões, mas se pede mais, se pede para que o Atlético realmente brigue por títulos. E o Simeone, nesse início de temporada, agora no final de 2025, ele concedeu uma entrevista à Rádio Cop, na qual ele muda um pouco o discurso desses últimos 14 anos.
13 anos e alguma coisa. Que sempre era, né, de estar entre os três, de tentar brigar com os grandes. Ele muda um pouco o discurso e ele vai. Eu não tô feliz sendo o terceiro de La Liga. A gente tem que ter a exigência de títulos. Então o Cholo sobe um pouco a própria auto-pedido, ou pelo menos público, que ele faz a ele mesmo e aos jogadores. O Atlético, como eu disse, gastou quase 400 milhões de euros nos últimos 2 anos, está passando de novo por um segundo processo de reformulação da equipe. Digamos que a era Simeone é dividida meio que em 3 blocos, vai até ali o de 2016, a partir dali tem uma mudança nos jogadores que contrata para dar uma rejuvenescida, e agora nos últimos 2 anos mudou bastante o elenco do Atlético, tirando aí o Koke, Griezmann e Oblak, o Griezmann que foi e voltou, que são a base, o resto são jogadores novos. É um Simeone que precisa se reinventar, tem contrato até a metade de 2027, mas é um técnico que até agora contava com 100% do apoio e ainda conta com 100% do apoio institucional do clube, porque o dono do clube mantinha, né? A família Rio Marim, que era dona, agora passa a ser um capital, um fundo estrangeiro que é dono do clube, então vamos ver como é que vai ser essa relação. Mas, enquanto o Simeone estiver entregando o que se coloca para ele de objetivos, acredito que ele continuará no comando da equipe. Repito, tem contrato até a metade de 2027, é um contrato longo para passar os 15 anos na frente no comando do Atlético de Madrid. E vamos ver até onde ele vai chegar, mas o Simeone colocou o Atlético em outro lugar e agora ele precisa dar passos para levar o Atlético a outro lugar, que a exigência subiu, ele próprio fez essa exigência subir e agora se espera outra coisa do Atlético de Madrid. Então, são novos jogadores, Simeone precisa se reinventar para poder continuar batendo os registros e continuar no comando da equipe, que de momento ele não parece ter outra ideia que não seguir. E o clube também parece não ter outra ideia de que não contar com o Simeone. É um técnico que a relação com o clube é muito diferente. Tenho a convicção de que quando essa relação termina, ela não vai ser um comunicado ao Simeone de que ele não é mais técnico do Atlético. Vai existir uma conversa, afinal de contas, é um cara que muda a história do clube e que tá... A forma de trabalho e as ideias, elas estão muito enraizadas e é algo que já está há muito tempo. Então, quando isso terminar, vai ser tipo Alex Ferguson, que ficou 27 anos no Manchester United, Arsene Wenger, que ficou 21 anos no Arsenal. São relações que, para elas terminarem, elas precisam passar por um processo de encerramento. Com o Simeone vai ser a mesma coisa no Atlético de Madrid. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. De momento... ele tem contrato, o objetivo do Cholo é voltar a conquistar títulos e o Atlético tem essa exigência de subir um pouco o nível para realmente brigar por coisas. O Simeone é o técnico com mais jogos com o mesmo clube na história do Campeonato Espanhol, tá entre os 6 técnicos com mais jogos na história da Champions, então ele foi subindo esse nível, esses números junto com o Atlético de Madrid, mas como eu disse, agora a exigência para o Cholo é outra coisa. O que é que vai ser desse ano 15 do Simeone no comando do Atlético de Madrid, a gente vai ter que ver. E até onde vai essa história do Simeone com o Atlético de Madrid é muito até onde ele quiser e até onde o clube achar que ele ainda é o cara certo para comandar a equipe. De momento, as peças foram mudando, os investimentos estão mudando, a exigência está subindo e para o Simeone continuar no comando do Atlético de Madrid, ele sabe que ele precisa dar esse passo a mais, que ele precisa realmente entrar na briga por títulos. Vamos ver como é que vai ser o ano de 2026, mas a verdade é que 14 anos no comando de uma equipe é algo para muito poucos e o Simeone é um dos caras que conseguiu encontrar o lugar para escrever esse tipo de história que a gente tem muita dificuldade em ver num futebol tão dinâmico, que vai tocando tanto de treinadores, que um cara esteja 14 anos no comando de um time. No futebol atual é realmente muito complicado e o Simeone conseguiu fazer isso no Atlético de Madrid. Até onde vai? Não sabemos, mas a realidade é que ele tem contrato até 2027 e, de momento, não tem ideia de que essa história não continue sendo escrita. Portanto, Cholo Simeone continuará escrevendo a história do Atlético de Madrid, uma história que já é de muito sucesso, mas que ele sabe e o clube sabe que tem que subir um pouquinho o nível para continuar sendo de ainda mais sucesso.